Ontem, na chegada ao Morumbi, tivemos alguns relatos de que na chegada, alguns torcedores gritaram mito, mito, mito para o Rogério Ceni, gritaram o nome dele também, alguns xingaram. Lá dentro do estádio também houve um misto, pelo menos uma parte da torcida reclamando um pouco. Aí a gente mostrou no ar, durante a nossa transmissão, a escalação, que o alto-falante do Morumbi ia dando a escalação e o torcedor aplaudia, etc. Alguns aplaudiam um pouquinho. O Miranda foi muito aplaudido, o Luciano foi muito aplaudido. Na hora do Rogério Ceni, se o Rigoni estivesse, seria muito aplaudido também. Os outros, nem tanto, né? Na hora do Rogério Ceni, houve um misto, né? De aplauso e de vaia. Na coletiva depois do jogo, o Rogério foi perguntado sobre isso. Se ele vai ter que fazer um trabalho para reconquistar parte da torcida do São Paulo, principalmente por causa daquela declaração lá no Rio de Janeiro, em que ele exaltou a torcida do Flamengo. Vamos ouvir o Rogério. Eu acho que a minha relação com São Paulo, ela é eterna. E eu respeito, pelo amor de Deus, se eu durante 25 anos deixei minha vida aqui dentro e ainda pode haver pessoas descontentes, né? Eu lamento. Se o torcedor gritar ou não, eu vou estar sempre próximo, sempre respeitando, porque foi o torcedor que me sustentou e colocou aqui durante esse tempo todo, né? Para mim é um prazer estar no clube que praticamente é minha casa, onde eu morei, embaixo dessas arquibancadas por 4 anos. Eu acho que não tem motivo nenhum para o torcedor seja organizado, né? Eu vi todos, ao menos, todos me cumprimentaram e me saudaram desde a chegada, ficaram felizes. Eu acho que com o passar do tempo, com os resultados, São Paulo é minha casa, a torcida, que seja independente, a Dragões, que são as torcidas organizadas, tem o maior carinho por todos, o maior respeito por todos. A declaração foi dada quando eu estava no Flamengo, que é uma grande instituição, um ótimo lugar para se trabalhar, um clube que me propiciou ser campeão brasileiro da Série A e outros títulos, foi que no Rio de Janeiro é diferente de São Paulo. São Paulo, a torcida é muito dividida entre os 3 grandes, né? E no Rio de Janeiro, existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro. E é praticamente uma exceção social você vestir a camisa do Flamengo e estar. Você faz parte daquela comunidade, você faz parte daquele grupo. Essa é a grande diferença. O respeito que eu tenho ao Flamengo, a todos os outros times nos quais eu trabalhei, nos quais eu enfrentei, não diminui o quanto eu gosto, o quanto eu me identifico com. Muito bem, as explicações do Rogério Ceni a respeito desse tema. Mauro, me parece que uma coisa é certa, ele é unanimidade como goleiro. Para a torcida do São Paulo, o maior ídolo de todos os tempos. E até das outras torcidas, agora, em muitas delas. Como treinador, ele não chega como unanimidade nessa volta ao São Paulo. Zé, assim, pegar na história do São Paulo, Tele Santana, que para mim é o maior da história do São Paulo e para mim é o maior treinador que eu vi no futebol brasileiro. Também. Sim, um monstro, assim. O Tele, eu sou muito fã do Tele. Eu também. Pelo relacionamento que a gente teve também, até com a família e tal, enfim. O Tele teve seus momentos também, né? Assim, mesmo no São Paulo, né? Enfim, e pegando outro craque bandeira. E esse realmente vencedor também no banco da Casa Mata. Renato Portaluppi no Grêmio, né? Filipão agora, também pegou outro exemplo do tricolor gaúcho, o Filipão. Pô, vai ter isso, o treinador é terrível. Por isso o sábio Zico falou, cara, eu posso até ter sido o treinador que fui, ainda tá pensando se vai voltar a ser tal, mas no Flamengo, ele até trabalhou como diretor do Flamengo lá há 10 anos, mas ele falou, mas como treinador não. É muito complicado. E você pega na história de São Paulo, de outros grandes clubes do Brasil e do mundo, essa passagem é muito complexa, sabe? Você pode pegar o Zidane no Real Madrid, um espetáculo, uma história vitoriosa, e mesmo assim se discute o que seria discutível, inclusive, como tricampeão da Europa, né? Então, assim, é uma máquina de moer mesmo. E o São Paulo tem sido assim desde 2012, para não dizer antes, né? Então, isso é natural. E o Rogério, inteligente, que é capaz, que é sabedor, experiente, que é o futebol, e mais ainda do São Paulo Futebol Clube, ele sabe disso. Então faz parte. E para reconquistar só tem um caminho, vitória. Ganha jogo e pronto. O Walter aqui mandou R$27,90 no Superchat. Lian, choraremos juntos pelo nosso São Paulo, que disputará uma vaga com Santos e Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Lian... É uma realidade. Você estava na jornada, inclusive, ontem e falou um pouco sobre esse assunto aí, né?
nessa volta do Rogério Ceni. Não sei se o time não é o melhor, tem gente que acha que esse não é o momento, mas juntou ali. Na verdade, essa nova diretoria do São Paulo queria o Rogério desde o começo, né? E agora, na primeira oportunidade que tem, aproveita que ele está no mercado ali e já traz o Rogério Ceni. Mas ele não chega com todos os torcedores o recebendo de braços abertos. Porque essa declaração, para parte da torcida do São Paulo, acabou não caindo bem, não foi bem digerida por parte da torcida do São Paulo, então fica aí um pouco aí dessa pecha. Tanto é que alguns torcedores ontem gritaram o nome do Crespo durante a escalação, aquela coisa toda. Uhum. Enfim, aliás, o Crespo deixou um bom legado, além e a do maneira título, como saiu também, tirar muito elegante. o São Paulo da fila, a maneira como saiu realmente, a carta que ele deixou para os diretores, como um para o clube, também, para a torcida, exatamente, como um acordo, aquela coisa, né? Aquele ou você sai, é o maior migué que inventaram aí. Mas quando criaram a lei, a gente já imaginava. Comentamos muito isso, eles vão dar um jeitinho. Imagina, para você não perder a chance de tem lei que não pega, cara. No Brasil tem isso. Você vai arrumar, aqui sempre tem o jeitinho brasileiro, para tudo tem o jeitinho brasileiro. E no futebol, então? Fala que foi como um acordo aí, que você não foi mandado embora, para a gente poder contratar, a gente paga tudo. Mais pra frente. A gente paga tudo, aquela coisa. Tá certo que os clubes brasileiros não estão pagando nada ultimamente, né? E todos endividados. Hoje eu vi um negócio do Botafogo ali que me levantou os cabelos ali também. Mas olha, em relação ao Rogério Ceni, eu acho que ele vai reconquistar, claro, e já jogou um pouco melhor, sim, pelo menos mais aguerrido o São Paulo foi e criou mais. Ele tem muito trabalho pela frente. Agora é aquela coisa, né? Tá lutando contra o rebaixamento, nada, imagina, Libertadores, nem pensar por enquanto aí pro São Paulo. Vamos ver nas próximas rodadas o que o São Paulo vai fazer. E agora é a sequência difícil e vai mostrar se pode ou não fazer coisa melhor no campeonato. Tem vários outros temas aqui, Pedro. Na sua primeira intervenção, você queria falar do futuro. Tem clássico segunda-feira, São Paulo e Corinthians. Daniel Lian vai passar pra gente a tabela, né? Depois do Corinthians, quais são os jogos, Lian? Olha, aí vai ter o Bragantino fora de casa, depois o Internacional em casa, o Bahia fora, aí são duas fora, né? Vai ter o Bahia e também Fortaleza fora. E depois o Flamengo em casa e o Palmeiras fora. Então tá tranquila a sequência do São Paulo. Para time que precisa fazer 15 pontos, ganhou 6 apenas no campeonato, como é que você faz? E só empatando. Então fala desse tema para a gente também mudar de assunto aqui no programa, Pedro. De 1 em 1 a galinha enche o papo. No caso, o Flamengo tá na final da Copa Libertadores, ainda assim brigando até o final pelo Campeonato Brasileiro, então deve levar a força máxima contra o São lembrando Paulo, uma coisa, a parte da torcida ontem, desculpa, Pedro, gritou o nome do Crespo. Talvez uma homenagem. Sim, porque, muito legal, aliás. Né, pelo trabalho, o título do Paulista. Isso. Ou talvez porque não tenha gostado da demissão do Crespo, né? Eu não teria demitido o Crespo. Eu acho que o São Paulo podia manter o técnico. Eu acho que era uma questão muito mais emocional, né? Do que propriamente tática ou coisa do tipo, em relação, né, ao que vinha jogando. Eu manteria o Crespo. Agora que já fez a demissão, é torcer pelo Rogério Ceni. Aí eu vou na sua linha, né, Zé? Ele tem uma história muito bonita com o São Paulo, um dos maiores nomes da história do clube. Só que apenas o tempo e os resultados, acho que acima do tempo os resultados vão talvez parar, né, com essa possível perseguição outra que ele vai ter da torcida ou coisa assim, né? Acho que os resultados falam mais alto do que tudo. Aqui no futebol brasileiro você pode jogar bem, pode jogar mal, mas o que fala mais alto é sempre o resultado. Se ele conquistar os resultados que o São Paulo precisa, classificar o time para a Copa Libertadores, isso será esquecido certamente. Tá. Sobre o jogo, Mauro, 1 para o São Paulo, 1 para o Ceará, numa data importante com o torcedor do Morumbi e a volta do grande ídolo Rogério como jogador e agora 4 anos de treinador. Depois de 4 anos ele volta a ser técnico do São Paulo. Desde 2017. E os dados levantados pelo grande trabalho do Alexandre Grisbrecht no Anotações Tricolores, o São Paulo, desde a estreia do Osório, 2-0 sobre o Grêmio, não consegue estrear um treinador com vitória. É a constatação, uma estratúpida, não muda muito, mas, gente, o problema não são só 6 anos estreando, porque aquela coisa, muda o treinador naquela tese brasileira, é o fato novo, o time vai pra cima e tal. Não ganhou. E do Ceará, em casa, no Morumbi, com torcida com o Rogério Ceni. E o que é pior, desde 2015, então 6 anos, já são 11 estreias de treinadores sem vitória. É muita coisa. 6 empates também. Mas eu, pensando polianamente, ou seja, do lado positivo, eu gostei do São Paulo, sobretudo na primeira etapa. Gostei da formação mais ofensiva, com o Liseiro protegendo a área. Aí abre o Igor Gomes da direita, o Luan funcione melhor, não sei. Sim. Benítez, talvez, né? Aquela coisa, sim, para essa função sim. Benítez por dentro e à frente o Luciano Caleri e falta, como bem destacou o Leão, o Rigoni, que tem sido o melhor São Paulino
desde que chegou ao Morumbi. Perfeito. Legal, É isso foi mesmo. bom, tal, foi, de segundo tempo, ótimas intervenções do Volpi, mas o São Paulo é muito Volpi ainda, não quero pegar ainda mais as luvas dele, mas assim, aquele lance contra o Cuiabá, que ele tá perdido na grande área, o cara toca pra fora, assim, ele, de novo, não torço para o São Paulo, então, analisando apenas, é assustador. Eu fico com. E olha Mas que ele eu acho um bom salvou o São goleiro. Paulo Não, tem contra o salvado. Cuiabá E e de novo ontem agora. também. O que ele Mas ao pegou mesmo foi tempo, brincadeira. sim. Assustador. Mas ao mesmo tempo é assustador. Quer dizer, quando eu acho ele um ótimo goleiro. Eu teria feito o investimento que o São Paulo fez e tal, mas a fase é ruim, né, dele, do São Paulo, apesar desse. Aquela bola não entra. Se entra, é uma pauleira, mas outras tantas ele defendeu. Não estou personificando no Volpi, não estou dizendo que ele tenha que sair. Para contratar, eu acho que um outro goleiro São Paulo precisa, pelo menos mais um experiente, até para tentar rivalizar. O Vô pode até ser titular. Acontece com os melhores goleiros. Todos já passaram por momentos de instabilidade. Todos, uns mais, outros menos, e talvez não tenha chegado no top. Aí é uma outra história. Mas para o momento do futebol, do São Paulo, do futebol brasileiro, o Volpi ok. Mas é muito instável, muito incerto, é muito assim. Pô, mesmo ontem, o primeiro tempo, vai querendo chance, não rola. Claro que tem méritos do Ceará, inegável, tal. E você vai enfrentar o São Paulo no Morumbi em qualquer momento da história. O time vai tentar fazer uma partida de final de Copa do Mundo, e mais ou menos o que o Ceará fez. Mas é um São Paulo tão instável, tão incerto, que fica uma pressão assim que não é de uma hora para outra. E se tem que entender que tem que se dar tempo ao Rogério, e viesse quem viesse o São Paulo mais ainda, mas que nesse aspecto a opção da diretoria é correta, porque assim, talvez o São Paulo continue engatinhando, continue empacando, continue empatando demais, né? Mas é o Rogério, né, cara? Então, assim, pô, aí você fala, não, é o Rogério e é o Rogério. É claro que uma coisa é o mito na meta, a outra é o treinador, mas é o Rogério, né? Então você tem uma certa paciência que não se tem no Morumbi e em qualquer outro lugar hoje no mundo. Né? Eu vi um São Paulo, assim, melhor ofensivamente, mais contundente, né, para chegar ao gol, para finalizar. E aí perdeu muitas oportunidades. E aí também encontrou um gigante pela frente, o Richard. O que pegou o goleiro do Ceará também foi uma grandeza, mas o São Paulo também perdeu oportunidades que Ex-goleiro de São Paulo. bons Foi atacantes formado no geralmente São Paulo, né? E precisa de goleiro, não né? perdem Não tantas tem sombra o oportunidades. Volpi. Tá Agora, fazendo um ótimo na campeonato. parte defensiva, deu muita chance pro Ceará também. Deu muito espaço pro bom time do Ceará. E aí o Thiago Volpi teve que se virar. E fazer pelo menos 3 defesas, assim, que do jeito que o Richard fez de um lado também. O São Paulo finalizou mais, perto de 20. O Ceará acho que umas 7, 12, um pouco menos assim. Mas defesas de goleiro, a coisa ficou equilibrada. O Richard fez 7 defesas, e dentre elas algumas importantíssimas, e o Volpi 6, cara. Então, assim, os dois goleiros trabalharam demais. Então, achei que a chegada do Rogério deu mais intensidade. E aí o Benítez jogou muito bem ontem. Entrou, aquela coisa, deram uma forçada na escalação dele, o representante, não sei o quê. Rogério deve falar, ó, se vira agora, a oportunidade tá dada, agora é com você. E ele desempenhou. Ao contrário do Reinaldo, eu não gostei, não achei que o Reinaldo jogou mais do que o Wellington na esquerda, ou seja, foi uma mudança que não matou não. E o Orejuela também, já que não tem outro, vai Orejuela. Mas ele tá bem abaixo do que deveria para a lateral direita do São Paulo.